Por que Kierkegaard não desposou Regina Olsen? Regina Olsen, filha de alto funcionário, tinha 18 anos quando, em 1840, com 27 anos, Kierkegaard pediu-a em casamento. No entanto, ele não conseguiu concluir o noivado. Pediu uma conversa com ela, que ocorreu na tarde do dia 10 de setembro. Não disse uma palavra sequer para seduzi-la. Consentiu. Mas, no dia seguinte, no meu íntimo, vi que me havia enganado. Um penitente como eu, com minha vida ante-acta e minha melancolia, já devia ser o bastante. Naquele tempo sofri penas indescritíveis. O rompimento definitivo ocorreu cerca de 2 meses depois, ela se desesperou. Mais tarde, Regina casou-se com um certo Tchelegel e teve um matrimônio tranquilo. Mas Kierkegaard não esqueceu. No fundo, continuou esperando que a oposição do mundo, de que ele era vítima, talvez lhe conferisse novo valor aos olhos de Regina. Além disso, confessa ele, a lei de toda a minha vida é que ela retorna em todos os pontos decisivos. Como aquele general que comandou pessoalmente os que o fuzilavam, e eu também sempre comandei quando devia ser ferido. O pensamento, e isso era amor, era: eu serei teu. Ou te será permitido ferir-me tão profundamente no mais íntimo da minha melancolia e na minha relação com Deus, de modo que, ainda que de ti separado, continuarei sendo teu. Então, Soren Kierkegaard viveu de 1813 a 1855, foi o poeta cristão que declarou ridículo o sistema hegeliano para o qual a existência do indivíduo torna-se autêntica apenas diante da transcendência de Deus. O conteúdo daquele período de noivado, observa Kierkegaard, no fundo nada mais foi para mim do que uma sequela de penosas reflexões de consciência angustiada. Perguntava-me: ousarias noivar? Ousarias te casar? Que estranho, Sócrates fala sempre do que havia aprendido com uma mulher. Também eu posso dizer que devo tudo o que tenho de melhor a uma moça. Não aprendi dela, propriamente, mas por causa dela. Na opinião de Kierkegaard, um penitente, alguém que abraçou o ideal cristão da vida com toda aquela tremenda seriedade que o cristianismo comporta, não pode viver a tranquila existência de homem casado. Não pode aceitar o compromisso mundano e gratificante e a gratificante inserção na ordem constituída. Regina não podia tornar-se sua esposa porque Deus tinha a precedência. E essa também é a razão por que Kierkegaard renunciou a tornar-se pastor. E sempre nessa convicção de fundo, que a fé relativiza todas as coisas humanas e, portanto, não pode ser reduzida à cultura, enraiza-se a intensa polêmica que Kierkegaard empreende contra a cristandade de seu tempo. Esse é o seu pensamento de fundo. Os homens querem viver tranquilos e atravessar felizmente o mundo. Esta é a razão pela qual toda a cristandade é um disfarce. Mas o cristianismo, de fato, não existe. E Kierkegaard se escandaliza diante da realidade, para ele terrível, de que entre as heresias e os cismas jamais se encontra a heresia mais sutil e mais cheia de perigos, a heresia que consiste em brincar de cristianismo. A galera brinca de cristianismo, né? E das mais diversas formas. E ninguém vive um verdadeiro cristianismo de fato. Em tempo algum nunca se viveu. A obra de Kierkegaard, né, o poeta cristão e seus temas de fundo, a defesa do indivíduo, escreve o Kierkegaard: na espécie animal vale sempre o princípio: o indivíduo é inferior ao gênero. Já no gênero humano prevalece a característica precisamente porque cada indivíduo é criado à imagem e semelhança de Deus, de que o indivíduo é mais elevado do que o gênero. E na defesa do indivíduo, uma vez assumido com toda a seriedade que merece o evento fundamental da história que é o cristianismo, se concretiza e se desenvolve toda a obra de Kierkegaard, cujo primeiro trabalho filosófico foi o Conceito de Ironia, de 1841, no qual contrapõe o empenho ético da ironia socrática à ironia romântica, que, em nome do eu absoluto, não leva a realidade a sério. São de 1843 os 2 volumes de Out, dos quais emerge a ideia de que a existência finita do indivíduo existente não se caracteriza pelo et, isto é, pela superação hegeliana, mas sim pela escolha, isto é, pelo out. O tema da fé. No Diário de um Sedutor, com o qual termina o primeiro volume de Out, Kierkegaard delineia o ideal estético da vida do sedutor, que vive segundo, dispersando-se na multiplicidade sem autêntico empenho ético e dissipando-se no prazer. E dessa forma de vida, que é precisamente o ideal estético de aesthesis, prazer, né, sensações, sai-se com um salto. Eis o out. Né? O salto, a escolha é um salto que leva à vida ética. A vida ética é a vida que é correta, mas também essa vida não nos leva à plenitude, porque o certo e o errado mudou com o tempo. Depois a vida de fé, o salto na fé, essa também não vai garantir o fim da angústia, do sofrimento, do desespero, mas é uma aposta, é um salto, é uma escolha. E diante dessa escolha você tem que arcar com todas as consequências que ela implica, e foi essa a escolha que ele fez, viver de forma solteira, sem submeter a essas regras sociais do certo e do errado, sem submeter aos prazeres mundanos,
e se lançando em Deus. E segundo Kierkegaard, é exatamente a vida da fé que constitui a forma verdadeiramente autêntica da existência finita, vista como um encontro do indivíduo com a singularidade de Deus. Kierkegaard dedica a questão do significado da fé à obra Temor e Tremor, de 1843. A fé vai além do próprio ideal ético da vida. O símbolo da fé é Abraão, que, em nome da fé em Deus, levanta o punhal sobre o seu próprio filho. Mas, como faz Abraão para estar certo de que era realmente Deus que lhe ordenava matar o filho Isaque? Se aceitarmos a fé como Abraão, então a autêntica vida religiosa aparece em tudo o seu paradoxo, já que a fé em Deus, que ordena matar o próprio filho, e o princípio moral, que impõe amar o próprio filho, entram em conflito. O princípio moral e ético, né? E levam o crente a ser posto diante de uma escolha trágica. A fé é paradoxo. Não tem explicação. Ela é angústia de Deus com possibilidade infinita de desespero. O certo e o errado ali não entram. E é sacrifício. A gente tem que sacrificar. Aí tá a desgraça, né? Tem. Que é foda.